Então, boa noite. Nós vamos hoje para o nosso capítulo 4 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E o título desse capítulo é Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com, não com quem outra pessoa é hoje. Eu achei- só o título dele já compensa, né? Você fala assim, posso fechar o livro, não preciso nem de ler mais nada aqui, porque o título já explica tudo isso. Então você tem que comparar com quem você foi ontem. Ele até fala, né? Seja 1% hoje melhor do que você foi ontem. E aí ele fala, né? Não com outra pessoa que é hoje. Nos nossos dias atuais, esse eu sempre falo, um dos grandes motivos de demanda ali que eu recebo em atendimento é o sofrimento em virtude da comparação com a vida de outras pessoas, principalmente da rede social. Vou dar um exemplo. Às vezes eu quero emagrecer. Aí eu olho o Instagram da pessoa, a pessoa tá lá super fitness, super do corpo, do jeito que eu queria. Eu falo assim, gente, mas como que essa pessoa consegue? E essa pessoa mostra que ela tá comendo direito, eu não tenho tempo nem de comer direito. A pessoa tá indo na academia todo dia, eu mal tô tendo tempo para trabalhar. E eu olho e falo assim, gente, mas parece que E eu fico comparando e não olho o tanto de coisas que eu estou abraçando e que eu estou fazendo e comparo só aquilo que eu não estou fazendo. E fico me criticando e me punindo e me achando a pior das pessoas. E uma coisa que ele fala aqui, né, ele fala assim, antigamente era mais fácil, e principalmente quando você ainda mora em cidade pequena, porque você é muito bom em alguma coisa e você se destaca naquilo ali. Aí ele fala, né, que quando você mora numa cidade grande, às vezes você é boa naquilo, mas tem diversos outros profissionais que também são bons naquilo. Ou seja, você não consegue se destacar tanto, tem essa dificuldade maior. Então, por isso essa frustração das pessoas hoje, né? Então, esse grande mal é a gente olhar e falar assim: meu sofrimento hoje está sendo em virtude de eu me comparar com outras pessoas? É olhar internamente, quem já está com o caderno aí já pode anotar isso e se perguntar: meu sofrimento hoje acontece em virtude de eu me comparar com outras pessoas? Eu tenho me comparado com quem eu fui ontem, com quem eu fui há 3 anos atrás, como eu era 5 anos atrás? Eu consigo ir fazendo essa comparação ou eu estou só me batendo e me punindo porque eu ainda não cheguei naquela meta estabelecida, naquele objetivo que eu tinha de vida? Eu consigo olhar para trás e me parabenizar. Eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu fui melhorando a cada mês, a cada ano, ou não? Está sendo só na punição, está sendo só em se denegrir, em se comparar com o outro. Uma das falas do Jordan é que a gente sempre vai achar alguém que é mais habilidoso que a gente. Você sempre vai achar alguém que é mais talentoso, mais bem sucedido. Em algum aspecto da sua vida, você vai achar alguém. Por quê? Você não é 100% em todos os aspectos da sua vida. Você não é 100%, por exemplo, na parte física, na saúde, na família, no relacionamento, na espiritualidade. Quando você vai olhar lá, por exemplo, eu gosto muito da roda da vida para a gente fazer essas comparações, você não é 100% em tudo. Você vai olhar que sempre tem uma áreazinha ali que está mais capenguinha, né? A roda não está lhe girando 100% em todas as áreas. A gente olhar para isso, né? Em que área que eu sou bom? O que que eu me destaco mais? Eu estou me comparando com quem realmente eu fui ontem, com quem realmente eu fui há algum tempo? Ou é o tempo inteiro, todos os dias, olhando uma rede social e me comparando com aquela outra pessoa? E outra frase que ele traz também, né, que faz a gente pensar é: não importa quão competente você seja, sempre vai ter alguém melhor que você. Aí te dá até um alívio de você olhar para assim, gente, se eu for olhar na humanidade, vai ter profissionais que são melhores que eu. E vai ter alguém
que vai me conhecer, ele não vai gostar do meu jeito. Em contrapartida, vai ter alguém que vai me conhecer, pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa pode ir fazer uma sessão com um professor meu que está, sabe, há muitos e muitos anos a mais, que tem mais bagagem que eu, e às vezes a pessoa vai lá e fala assim, não fui com a cara da pessoa, não bateu ali, não criou essa empatia. Então tem isso também. Então a gente não consegue agradar o tempo inteiro e sempre vai achar alguém que é melhor que a gente em alguma área. E olhar também que será que a minha vida eu estou levando como se fosse uma competição com os outros, que eu tenho que provar que eu sou boa naquilo ali, por exemplo, eu tenho que provar que eu sou boa na quantidade de títulos que eu vou ter. Será que eu tenho que provar que eu sou boa mostrando o quão feliz eu estou no meu relacionamento? A fulana postou uma foto lá, na viagem, agora eu tenho que ir também viajar e postar uma foto também. Eu estou lidando na minha vida com essa, como se fosse uma competição, e ao olhar a vida do outro, eu estou achando que a minha vida está pior que a dos outros, como se fosse realmente essa competição. Eu comparo a minha, eu gosto muito de me fazer, não é que eu não sofro, eu olho isso aqui e eu vejo que eu tenho essa competição dentro de mim. Eu não posso mentir falando que isso não existe, eu vejo. Quando isso acontece comigo, o que que eu faço? Eu penso assim, se fosse eu sozinha no mundo, se eu não convivesse com as pessoas, que eu morasse num lugar assim lá bem pequenininho, que eu não convivesse com muitas pessoas, eu estaria sofrendo por isso aqui? Se a resposta for não, você não estaria sofrendo. Eu falo assim, então eu estou sofrendo pela competição. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e ver que eu ainda tenho isso aqui. E fazer essa autorreflexão de olhar como que eu estava 3 anos atrás, como que eu estava 5 anos atrás e como que eu estava 10 anos atrás. Quando eu faço essa comparação comigo, aí eu fico satisfeita. Tá? A gente vai fazendo essas avaliações. A gente vai fazendo constantemente. Eu gosto de fazer essa autoavaliação comigo, mediante isso. Quando surge algo que me causa um incômodo, eu paro e faço essas perguntas para mim. Agora, dentro de vocês, vocês têm que ir olhando, né? Como que vocês fazem isso? Você pode fazer diariamente essa comparação, pode se olhar, há 2 anos atrás. Eu gosto muito do Google Fotos, que ele vai te mostrando aquelas. Há 3 anos atrás você estava fazendo isso, há 5 anos atrás você estava fazendo aquilo, há 7 anos atrás você estava fazendo isso. E me comparando. Por exemplo, de vez em quando, todo ano aparece essa foto minha, que foi no aniversário de, acho que era 39 anos. Quando eu olhava a foto, parecia que eu estava muito feliz. Só que eu sei a dor que eu estava naquele dia. E toda vez que aquela foto aparece para mim ali, todos os anos, eu lembro e falo assim: nossa, como eu estou melhor do que naquela época ali. Então, eu faço essa comparação com isso também, tá? E aí tem algumas perguntas que a gente pode se fazendo para ajudar nessa avaliação, né? Dessa comparação nossa do hoje com o que a gente foi antes, né? O que que eu fiz hoje que foi melhor do que eu fiz ontem, ou do que foi melhor que eu fiz o ano passado? Você já consegue olhar para isso e falar o que que hoje eu faço melhor? Por exemplo, hoje eu faço melhor. Eu não dou tanta importância para. Pode ser o perrengue que for, eu não dou tanta importância. Isso para mim é uma grande melhoria, sabedoria. Porque eu sei que tudo passa. Porque quando eu olho os perrengues, assim, das coisas bem difíceis que eu já passei na vida, eu falo, nossa, se eu superei aquilo ali. Aí hoje, quando chega alguma situação, eu falo assim, isso eu melhorei. Porque eu não me desespero diante das coisas. Coisa que a gente pode olhar, por exemplo, dentro da roda da minha vida lá, né? Se eu for comparar todas as áreas ali, qual área que precisa mais da minha atenção nesse momento? Já responde aí, já escreve no seu caderninho. Qual área da minha vida que precisa de mais atenção nesse momento? Saúde, saúde mental, relacionamento, amizade, contribuição, espiritualidade, trabalho. Você vai olhando dentro de tudo isso.
hoje, qual que precisa de mais atenção? E dentro do 1% que ele fala, né? Hoje eu faço 1% melhor do que eu fiz ontem. Dentro dessa área que precisa de mais atenção, o que é a pequena mudança que você pode fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã cedo? Não é a partir de segunda-feira que vem, não. 1%, uma pequena mudança que ele fala, né, sobre o livro Hábitos Atômicos, acho que a Jana estudou ele comigo. Ele fala sobre essas pequenas mudanças que a gente vai fazendo, mas eu vou tendo constância nessas mudanças e como que isso impacta a médio e longo prazo. Então, olha, o que que é um pequeno passo que eu posso dar hoje mesmo para mudar essa área da minha vida que precisa do meu foco? Que tipo de hábito, ou até mesmo de pensamento também, que está te impedindo de mudar isso que você quer? Pensamento pode ser, ah, não sou boa o bastante. O que eu falei muito no workshop esse final de semana eu tinha uma crença de eu só mereço a felicidade quando eu for perfeita. Então, sempre que ia acontecer alguma coisa boa na minha vida, eu me sabotava porque eu ainda não era perfeita e eu achava que eu não merecia porque eu ainda não tinha atingido a perfeição. Olha a ideia do ser humano. Mas era a crença super forte minha. Então, se aparecia alguma pessoa boa na minha vida, eu dava um jeito de me sabotar porque eu achava assim, não, eu não mereço essa pessoa porque eu não sou perfeita, eu tenho minhas falhas, então essa pessoa merece alguém melhor que eu não sou boa o suficiente. E aí eu não suportava a felicidade por não me achar merecedora. Então, são esses pequenos pontos que a gente tem que ir olhando ali, dentro do caos que a gente vai passando, né? Que o Jordan ele fala muito sobre esse livro que tem o momento do caos, mas depois vem também o momento do equilíbrio. Então, tem hora que a gente passa por esse caos que é para realmente colocar a vida em equilíbrio depois. E começo de ano é maravilhoso para a gente começar a olhar assim, o que que eu quero tirar da minha vida? Não sei se vocês já fizeram um limpa no guarda-roupa, um limpa nos armários, mas pode começar por aí. Um limpa de pessoas que você convive também. Tem gente que a gente é obrigada a conviver, agora tem gente que não é obrigado, não. Um limpa de pessoas que vocês seguem, começa a fazer esse limpa. E muitas vezes, ele fala muito sobre a comparação. O que que eu tenho que olhar? Quando eu estou me comparando, vamos imaginar que eu, lá, a terapeuta, estou me comparando com outra profissional. E aí eu vejo que aquela profissional tem, sei lá, 50 mil, seguidores a mais que eu. Se eu fico me comparando com essa pessoa, eu não vou viver o meu verdadeiro potencial. Eu não vou explorar o que tem dentro de mim. Por quê? Porque eu estou querendo ser igual àquela pessoa. E cada um de nós veio na Terra para ser diferente do outro. Então, você está lá, vocês podem ver isso, né? Os irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes são irmãos gêmeos, nasceu no mesmo dia. Por que que um é diferente do outro? Porque tem uma pitadinha que nós ganhamos ali, que é isso que nós temos que fazer na Terra. O seu diferente, isso que te faz diferente dos outros, é o que você veio fazer aqui na Terra, é o que você tem que contribuir. Você tem que pegar isso e explorar esse potencial seu e utilizar isso. E mostrar isso para o mundo, servir com o seu diferente. E a gente faz quando? Quando deixa esse perfeccionismo de lado, quando deixa de achar que é o seu comparar com a outra pessoa e vai olhando. Mas para isso a gente precisa de quê? Primeiro, desconstruir uma personalidade que a gente pode ter criado para, seja se caber nos lugares, seja para ser amada, seja para ser aceita. E muitas vezes a gente esconde a nossa verdadeira beleza de trás de várias camadas de proteção. Tem o livro, né, O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu gosto muito de citar ele, que é isso. Você vai criando tantas armaduras ali, às vezes para se proteger, ou para ser amado, ou para ser aceita, que você nem sabe lá no fundo quem é você mesma. Se hoje eu te perguntar quem é
Você mesma. Você tem essa clareza de responder? É fácil isso? Você vive o que realmente você quer ou você vive baseado naquilo que as pessoas esperam de você para suprir as expectativas das pessoas? Primeiro, olha, né? O que você, se a gente pudesse mensurar, colocar isso como se fosse uma meta, que meta seria essa? Estivesse alinhada com seus valores, com seus interesses. Como que você vai fazendo para atingir isso? Vou falar mais uma vez. Pequenas coisinhas diárias que você pode ir fazendo para te ajudar, para te motivar, para te dar um direcionamento. Ah, Lali, eu quero cuidar da minha vida espiritual. O que é pequenas tarefas diárias? Por exemplo, vou tirar 5 minutos para mim meditar ou para mim ler um livro que traz esse tema, sabe? São pequenas tarefinhas. Fazer autoavaliação honesta mesmo, porque quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, e que a gente já está nele, ó, principalmente quando a gente já está nele há algum tempo, você fala assim, nossa, mas parece, eu tinha muito isso, eu teve vários e vários momentos que eu pensei em desistir, que eu falava, gente, mas eu dedico tanto tempo, eu dedico tanta energia, eu dedico tanto dinheiro para fazer isso, aí ia um tempo bom e de repente falava, não tá indo mais. E aí a gente precisa fazer essas autoavaliações honestas mesmo, né? Eu tô trilhando, porque o que que acontecia comigo é que eu comparava com o ideal que eu ainda não tinha atingido. Eu só mirava o final, mas eu não mirava o percurso que tinha que percorrer ali, né? Até chegar lá. A gente tem que fazer essas autoavaliações e olhando. Será que eu estivesse passando por isso com a mentalidade que eu tinha há 2 anos atrás? Como que eu estaria encarando isso? Posso não estar onde eu quero ainda, mas como que eu estaria encarando? E realmente fazendo as pazes com esse processo, reconhecendo os erros ali, nossa, eu fiz isso, olha, não é um negócio legal, ainda agi dessa determinada forma que eu não queria agir. Errou? Inclui o erro. Vamos trazer o Bert aqui, né? O que que acontece? Quando você está nessa busca, você não quer errar mais. Eu me punia assim, ó, severamente quando eu errava. Como assim? Eu tô aprendendo tanta coisa, como que eu ainda erro isso? E eu queria excluir o erro da minha vida. Quanto mais eu queria excluir, mais eu sofria. Por quê? Eu tenho que trazer o erro para minha vida. Eu errei e eu vou aprender com essa experiência. Eu fico mais rica com isso. Mais rica no sentido de vida, né? Então, quando eu erro, eu preciso fazer as pazes com o erro e não querer excluir o erro. É só assim que eu vou progredindo. Eu vou aproveitando essa oportunidade de crescimento através do aprendizado com os meus erros, ao invés de querer ser perfeita, ao invés de ficar me punindo a cada erro que eu cometo. Por quê? Porque a vida, ela é uma jornada assim, contínua de aprendizado e melhoria. Se eu quiser só a perfeição, se eu ficar só me comparando com uma vida que nem existe aí, né, das outras pessoas, eu vou ficar paralisado nisso, porque parece que eu faço, ainda não cheguei onde eu quero, porque eu tô comparando com essa história da outra pessoa aqui, e vai celebrando essas pequenas conquistas, sabe? Às vezes a pessoa que tem dificuldade de falar não. É um não que você fala e consegue bancar e consegue se manter. Você fala, ai, que orgulho, foi um não. É um não, é o começo. E vai se parabenizando por isso. Tem um estudo bacana que fala sobre isso, né? Complementando o que o Jordan Peterson fala, que é acho que é do Wick, que ele fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é aquela pessoa que fala assim, não, nasci assim, vou morrer assim. Ela acha que não vai mudar. E o de crescimento é, nossa, eu errei. O que que eu vou aprender com esse erro aqui? Ela acredita que ela pode ir desenvolvendo as habilidades dela, ela pode ir desenvolvendo a inteligência dela.
E o fixo é assim, não, não vai adiantar. Por vocês estarem aqui, já demonstra que vocês têm o mindset de crescimento. E como que a gente vai melhorando isso? É ir aperfeiçoando ele a cada dia. É igualzinho você ir para a academia e treinar um músculo. Como que você vai melhorando seu mindset de crescimento? Treinando ele constantemente. Então, você quer melhorar alguma área da sua vida? Vai treinando essa melhoria constantemente. Lá eu tenho dificuldade de falar não. Qual que é o caminho? Começar a falar não. É olhar o que a gente falou ali anteriormente, fazer essa autoavaliação. Por que que eu estou querendo tanto agradar essas pessoas? O que que eu busco lá no fundo? Qual que é o meu medo? E você vai crescendo a partir disso. Então, vai fazendo as práticas com esse movimento de progresso contínuo. E a vida é muito cíclica, né? Então, às vezes, você vai pensar assim, ó, tá indo de boa, de repente, se tem um ponto que a gente ainda precisa olhar, de tempo em tempo você volta para ser. Ai, me fugiu o termo assim. Para ser fixado naquilo ali. Então, de tempo, volta naquele movimento. É como se fosse uma linearidade, não, uma espiral, assim, ó. Vai, chegou aqui no ponto, vamos olhar se você já melhorou esse aqui mesmo. Passei de fase, dá outra volta, passa um tempo, volta aqui de novo. Até com que a gente realmente, assim, esteja tranquilo. Ah, a minha questão é falar não. Vai chegar um momento que você fala assim, pronto, passei no teste. Não preciso mais ficar voltando nesse teste, porque para mim falar não já está tranquilo. Então, só para a gente ir caminhando aqui para o final, e depois eu vou parar de gravar e abrir para a gente tirar dúvida e compartilhar. Uma sugestão é: quem mais tem te causado sofrimento quando você olha, por exemplo, nas redes sociais? Essa pessoa, você pode deixar essa pessoa ali, tirá-la dos seus favoritos. Se é uma pessoa que você gosta, oculta por enquanto. Mas se é alguém que está te causando mal ao ficar olhando, não fica se martirizando, porque esse uso excessivo de rede social ele vai ter intensificando cada vez mais essa comparação e impactando de forma negativa. Isso aí você pode olhar até mesmo, vou falar de uma questão espiritual. A gente, quando você usa muito celular, quando você usa muita rede social, o que que você vai olhar é que você passou muito tempo ali, parece que está sem energia, parece que a sua energia foi sugada pelo celular. Você fica muito tempo, você passa ali, por exemplo, eu faço a medição de quanto tempo que eu passo em cada aplicativo. O dia que eu fico muito tempo à toa, mexendo no celular, o que que acontece? Eu me sinto sem energia. Então, começa a olhar isso para vocês também. Quando vocês ficam muito tempo, dá essa sensação de estar sem energia também? Ou você sai toda elétrica e toda feliz depois de olhar? É nesse sentido que a gente tem que começar a olhar. O que está minando a sua energia? Com quem que você está comparando que está te causando sofrimento e por que você ainda está alimentando isso? Agora eu vou parar de gravar para a gente compartilhar.